Vamos ser objetivo, tá? Tá, velho. Então O vídeo é curto, vou te fazer as perguntas e vambora. Até porque depois a gente tem que sair fora, né? A gente tem que ir nos lugarzinhos. Tem que ir nos muros. Tem muito picho, tem muito trawap, sacou? E tem alguns painéis, sacou? E tem painel interno também. E tem tudo aqui no centro. Para de falar, vamos começar a entrevista, vambora. Vai, fala, velho, que eu respondo. Fala demais! Tem muito tempo que a gente não encontra também, né? Você que fala. Fofoca danada, vai. Tocou sim! E aí, velho? E aí? Tudo bom? Beleza, mano. Quanto tempo? Que isso, Murilo? Venham, casa do Davi. Pelo visual do lugar aqui já deu pra ver qual que é o assunto, né? Nós vamos falar de grafite, picho e galerias. Eu acho muito doido, porque eu te conheço há muitos anos, né? Era um menino que eu lembro, andava de skate, fazia bosta nenhuma da vida, ficava puxando. Nós dois, né? Ficava lá andando de skate, Santa Teresa, pichando o muro. E você acabou de chegar da onde? Da China, de Taiwan? Taiwan. O cara já grafitou no mundo inteiro, assim. É um mineiro que explodiu, grafitou na Itália, na Europa, enfim. E começou como pichador, né? Sem dúvida. Todo grafiteiro começa pichando, Não, é assim mesmo? Não, todo não. No princípio, sim, tinha essa conotação, porque a rua ela já te trazia já aquele universo todo meio que marginal, né? Tipo, e a gente linkava sempre o skate, aí tinha uns amigos que mexiam com a pichação e não tinha essa informação que a gente tem hoje de pintura de rua, de street art, né? Então, assim, a pichação era como se fosse o primeiro contato com o spray. Pra quem não conhece, assim, né? Qual que é a diferença do picho e do grafite? Assim, vamos do beabá mesmo. Sim, o picho você vai ver simplesmente letras, né? E esse tipo de coisa, assim, tipo assinaturas e tal. Mas eu acho que parte muito da sua intenção, entendeu? Se você fizer um grafite mal intencionado, eu acho que ele vai ter praticamente a mesma conotação do que um picho. Eu queria entender a cabeça do pichador. Pra que pichar, entendeu? Então, a pichação, na verdade, ela é necessária. Por exemplo, eu fui na Palestina e eu vi muito picho, tudo pichado, mas é de um teor mais político. Né? A gente está no Brasil onde tem um problema social muito grande, tipo, que foi criado esse problema, né? Então aqui é normal que você veja pichações, né? Qualquer lugar que você for, em São Paulo é tudo destruído, vai ter cidades que vai ter menos, mas vai ter do mesmo jeito. Você vai na Europa, algumas cidades não vão ter. Se for pro norte da Alemanha, é tudo pichado, mais pro sul da Alemanha não tem picho. Alguns casos é por simples prazer que as pessoas querem pichar para estragar, mas eu acho que ainda mostra um pouco de como a nossa sociedade ainda precisa prestar atenção em algumas coisas. É gente que é marginalizada, gente que não tem voz, que não é dada essa voz para ela. É como se as pessoas estivessem gritando por alguma coisa mesmo, uma Exatamente. denúncia. Aqui aonde tem mais pichação é onde mais tem problema, geralmente? Aonde tem mais pichação, você pode ter certeza que vai ter um problema muito grande. Que tipo de problema? Então, geralmente são problemas de gestão, né? São problemas sociais, onde tem mais rico, mais pobre, ou então etnias que são segregadas, né? E assim, as pessoas odeiam justamente por causa disso, porque agride, porque é feio, né? Incomoda, Mas só né? incomoda. Mas o sistema, quando ele está em colapso, ele vai manifestando de várias formas, entendeu? Uma delas é a pichação. Acontece... Cara, foca. É foco. É porque não vai caber isso Tá, tudo beleza, no vídeo. então O vídeo tá. tem 10 minutos, Então tá, beleza. vão ser objetivos só. Pra grafitar aqui em BH, como que faz, assim? Eu preciso grafitar, onde que eu vou achar um muro? Existe algum lugar que é liberado? Tem que entrar com um projeto? Como é que faz? Olha, eu sempre busquei muros abandonados, terrenos baldios, lugares que realmente precisavam de uma certa revitalização, porque eu tinha essa ideia de não agredir e sim de revitalizar. Já rolou de você tocar na campainha de alguém aqui? Esse muro seu aqui tá muito avacalhado, posso dar uma melhorada, uma colorida nele e a pessoa liberar? Lógico, demais a conta. Então vamos dar uns rolê na rua aí? Vamos ver uns grafites seus, vambora. Mas aqui, um cafezinho, velho. Calma, Quer nada, deixa eu só mano? fazer a cena da gente saindo.
viaduto aqui da Avenida Antônio Carlos, vários muros gigantescos de vários grafiteiros, né? Explica esse seu aqui com o da lata, né? Ao mesmo tempo que a gente teve a ideia de fazer um muro super lúdico, né? A gente quis também conotar a ideia que aconteceu lá em Mariana, né? Que fica exposto, né? A gente colocou todas as casas ali galejando, né? Debaixo de um mar de lama, de água, que quer que seja, justamente para trazer de uma maneira ou de outra esse grito, né? Porque realmente também é uma coisa que aconteceu e que foi tudo impune, né? E daqui de longe a gente vê a frase do Paulo Ito aqui também, super legal. Na cidade que treme dinheiristas, rompem barragens. Na cidade que vibra artistas, rompem barreiras. Ele fez um trabalho ali que é tipo um político espremendo o mundo como se fosse uma laranja. Esse vermelho aqui é de quem? Esse é do Hype e do Kid. Que não foi um acidente. Não foi acidente. Aquele trágico episódio que caiu aquele rapaz quando teve as manifestações da Copa. E tem um índio aqui atrás também, né? Exatamente. Tem um índio também que é do Eduardo Fonseca. E o índio foi pichado, que eu vi ali. Já picharam em cima do índio, pô. Não, tacaram fogo, né? Porque acontece muito que eles, época de frio, eles fazem fogueira, então Mendigo? até pra mendigo, ou então morador. até noiado que rouba cobre fio de cobre, né? E eles ficam queimando para depois poder vender, entendeu? Aí queimou o índio. Queimaram o índio. Simbólico também, né? Simbólico, muito simbólico. E a gente viu um exemplo aqui da loja aqui. Como é que o grafiteiro ganha vida? Como é que você paga suas contas? Não é só com muro, né? É também com tela, às vezes tem uma gráfica, às vezes tem um livro para você ilustrar, às vezes tem um conceito de algum filme. Dá pra viver. Dá pra viver e dá pra fugir do tédio também, né? Daquela rotina, né? Que mata, né, o ser. Né? Aquele negócio de 8 a 6 e tal. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então vamos seguir nosso caminho. Gente, passaram 2 estudantes de designer aqui enquanto a gente estava no viaduto segurando esses PVC aqui, né? Trabalho de escola, né? É verdade. E a gente está aqui gravando sobre esses grafites. O que vocês acham? Eu acho que é uma forma de deixar a cidade mais bonita, sabe? Eu acho que é muito concreto toda hora que a gente vê e é uma forma de deixar a cidade mais colorida. Pra mim é super importante porque tem vários que têm um peso político também. Você já ficou olhando de longe as pessoas olharem o seu grafite, assim, e as reações e tal? Você faz isso assim? Sempre. Sempre? E aí, o que você já viu? Não, amigo, para, tem nego que fica pirando, tem nego que fica, nossa, que isso, velho, nossa, tem gente que dança na frente do muro, então faz de tudo, para, tira foto, aí volta depois, traz os filhos, tira foto, aí volta, aí traz a avó, tira foto, entendeu? E eu acho muito legal quando eu encontro estudantes na rua, que você sempre tem coisas pra acrescentar e pra ensinar pra gente. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 20. Aí, olha que beleza, gente. A juventude é um sucesso, né? Ah, então deixa eu apresentar pra vocês um pichador. Vem cá, tô zoando, mentira. Esse aqui é o que a gente tá gravando com ele, DMS, grafiteiro. O grafite dele é aquele que tem os peixes, tá lá no fundo. Obrigada, gente. Valeu demais. E a foto? Ah, é a foto. A entrevista pela foto foi um combinado, né? E a gente atravessou a cidade, chegamos aqui no finzinho de tarde, o resto de luz pra gente mostrar esses prédios aqui do centro que mudaram mesmo, né, Belo Horizonte, assim. As meninas tiveram uma ideia maravilhosa de fazer esse projeto que chama Cura, que veio para mudar a cara da cidade, né? Porque mais do que pintar umas paredes, é pintar prédios colossais, né? E isso acaba mexendo com toda a cidade, muda toda a visão, né? Isso é lindo, né? E o grafite, ele é democrático, ele é uma arte, é um museu aberto. Exatamente. A pessoa não precisa pagar, não precisa ter hora marcada, Exatamente. Né? Não precisa ter tempo, não precisa marcar. Não, até porque as pessoas pegam o ônibus aqui de vez em quando acontece, fica tudo fechado aqui, tudo parado. Você fica lá dentro do ônibus, aí vai vendo pelo menos pintura, você vai passando tempo. De outra maneira, entendeu? Verdade. O seu grafite que tá aqui, ele vai ficar aqui por quantos anos, você acredita, assim? Olha, eu acredito que vai ficar um pouco mais do que 30 anos, que eu usei cores que eram justamente para serem mantidas com o tempo. Se uma escola trouxer uma sala de aula, dá para fazer uma aula aqui, né? É como se fosse um passeio no museu, né? Completamente. Seria muito legal, né? Uma galeria gigante. Então, obrigada. Yes! Chega! É nóis, Chega. velho.